João 15 é um texto muito conhecido de todos nós. João, capítulo 15. Assim que você encontrar, por favor, fique de pé no seu lugar com reverência à palavra de Deus. Sempre é com reverência à palavra. Nunca é por minha causa. Nunca é por causa de ninguém, senão pela autoridade dessa palavra. Eu sempre costumo dizer, né? Antigamente, quando os professores entravam na sala de aula, a diretora entrava na sala de aula, a gente ficava de pé, porque uma autoridade estava chegando ali. E é por isso que a igreja se coloca de pé diante da palavra de Deus, porque ela é autoridade na nossa vida. Amém, irmãos? Amém? Podemos ler? Eu vou ler na versão Almeida atualizada, na NA, tá? Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos, como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto: que vocês amem uns aos outros. Amém, igreja? Queridos, vamos orar nessa manhã mais uma vez e pedir ao Senhor, ao bom pastor, que fale conosco. O rebanho dele está reunido aqui nessa manhã. E a palavra diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Então agora aí no seu lugar você vai fazer uma oração e vai pedir ao seu pastor que fale com você. Você vai dizer: Senhor, eu sou tua ovelha e eu preciso muito ouvir tua voz neste dia. Eu preciso ser conduzido pela tua palavra. Então fala o meu coração. Vai orando aí no teu lugar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, esse é o teu povo reunido aqui nesse lugar nessa manhã. Gente que o Senhor ama. Gente por quem o Senhor entregou a sua vida. Gente que o Senhor fez teus filhos. São tuas ovelhas. O Senhor é o bom pastor. E assim como as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, nós queremos ouvir tua voz aqui nessa manhã. Ouve a oração da tua igreja, Senhor.
Ouve a oração do teu povo, das tuas ovelhas, porque a tua voz, Senhor, a tua voz nos acalenta, a tua voz nos acalma, a tua voz nos alegra, a tua voz nos edifica, a tua voz nos exorta. Ah, Senhor, a tua voz nos conforta. Então fala conosco aqui nesta manhã, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. E a igreja diz: podem sentar, queridos. Quero iniciar essa pregação fazendo algumas perguntas para vocês, porque eu acredito que essa perícope que nós lemos é uma perícope grande. Mas eu acredito que você percebeu que tem palavras aqui que se repetem constantemente. Eu, sem precisar pedir para você ler o texto, eu tenho certeza que se eu perguntar de quais palavras você lembra, você vai dizer permanecer e frutificar. São as palavras que mais aparecem aqui. Então, a primeira pergunta é: o que é fruto? 3 vezes o Senhor Jesus diz nessa passagem: para que vocês deem muito fruto. No versículo 2, no versículo de número 8, no versículo de número 10, o Senhor está falando para nós e dizendo àqueles discípulos. Entenda uma coisa, esse discurso de Jesus, de João 13, de João 15, perdão, ele faz parte de um grande discurso de despedida de Jesus. Começou no capítulo 13. Capítulo 13 é o momento em que o Senhor está com seus discípulos, acontece o lava-pés, mas nós sabemos que ali a ceia foi instituída, e ali o Senhor Jesus começa a falar com seus discípulos num tom de despedida. Os discípulos ficaram tristes, irmãos. Os discípulos ficaram chateados. Tanto é verdade que no capítulo 14, no versículo 1, o Senhor Jesus diz para eles: não se preocupem. Porque Jesus está dizendo: eu vou embora. O Senhor está dizendo: eu vou deixar vocês. E aqueles homens estão ficando ansiosos e tristes, porque como é que vai ser agora sem Ele? E o Senhor está dizendo para eles: não se preocupem. Eu não deixarei vocês sozinhos. Eu rogarei ao Pai e Ele vai colocar do seu lado aquele que é chamado de Paracletos. Amém, igreja? Aquele que vai ser o Consolador, aquele que vai estar em vocês. Isso é maravilhoso. E o Senhor Jesus vai conversando com seus discípulos, vai falando no capítulo 14 sobre essa sua ida e a vinda do Espírito. E agora, aqui no capítulo 15, Jesus ele faz uma declaração contundente para aqueles homens. Mas como eu falei para você, o que é fruto, meu irmão? Quando eu pergunto para você, o que é fruto? Eu tenho certeza que cada um aqui vai ter uma resposta para dar. E eu fui fazer uma pesquisa e o que é fruto? Fruto nada mais é do que a manifestação visível da vida, da essência, da natureza que está presente. E aqui, especificamente, nós estamos falando de uma videira, sim ou não? De uma planta. Amém, igreja? Então, o fruto de uma planta, de uma árvore dessa espécie, é a manifestação visível da essência da natureza que está no interior dela. Então, o que nós podemos entender? Que o fruto revela a natureza da planta, sim ou não? O fruto revela a natureza da árvore. Só que o Senhor Jesus está dizendo que aqueles homens precisam frutificar. Não é isso que ele diz? Ele diz: toda vara que estando em mim dá fruto, meu Pai limpa para que frutifique. Então, o que é frutificar? Nada mais é do que manifestar a natureza intrínseca de uma espécie. Entenderam? Amém, igreja? É a manifestação visível. E preparando essa pregação, eu me lembrei de uma coisa, né? Que eu sempre digo, quando nós chegamos aqui, há 10 anos atrás, isso aqui estava... Se você olha e fala assim: nossa, mas esse lugar aqui é meio feinho, né? Se você tivesse chegado há 10 anos atrás aqui, você ia saber como esse lugar era.
Não é não, Jorge? Jorge lembra, Júlia lembra. Os irmãos mais velhos aqui lembram como é que era. E a primeira coisa que eu olhei, vi aquela... A gente sabe que hoje é uma videira, né? Mas a primeira coisa que eu olhei, eu falei assim, eu vou arrancar esse negócio aqui. Porque estava maltratado, mal cuidado, umas folhas secas. Nós chegamos justamente nessa época. E aí eu estava aqui, os irmãos estavam tentando dar uma arrumada para a gente começar o culto. E falei, gente, vamos arrancar esse pé de chuchu aí. Porque o meu pai plantava chuchu lá em Santo André. E eu achei as folhas muito parecidas. Não sei se chama chuchuzeiro. É chuchuzeiro que chama? Sei lá como é que chama. Chuchuzeiro? Amém. É isso aí. E eu achei, falei assim, mas por que eu vou querer um pé de chuchu aqui na igreja? Porque aqui já tem, irmãos, Deus abençoou tanta gente na igreja. Porque a gente entra lá, tem pitanga, tem siriguela, depois tem acerola, depois tem abacate, e tem goiaba, e tem mamão não, tem mamão, tem abacate aqui, meu Deus, como a terra prometida, né? E aqui é uma bênção que tudo que planta, nasce, cresce, dá fruto, é uma bênção mesmo a terra aqui. Então, eu falei, por que esse negócio aqui? Eu falei, vou arrancar. Aí o proprietário estava aqui e falou assim, não. Pode arrancar isso não, isso é uma videira. Videira? É uma videira. Eu falei, mas está dando fruto nenhum. Ele falou assim, é só vocês cuidarem. É porque está tudo abandonado aqui. Mas se vocês cuidarem, isso vai dar fruto. E aí Deus preparou os nossos queridos irmãos, amém, Paulo e Toninho, que são os nossos diáconos que cuidam do jardim aqui, com a mão deles, com o cuidado deles, foram lá. E eu lembro que eu cheguei aqui um dia, o Toninho tinha podado toda a videira. Lembra, Toninho? O que o Toninho fez com a videira? Porque já estava feio, aí ele, irmãos, assim, rapelou a videira. Falei, meu Deus, ele acabou com a videira. Ele falou assim, não, pastor, isso aqui é para que ela dê mais fruto. Meu irmão, não demorou muito tempo. Deu tanta uva aquele tempo, deu tanta uva que a gente fez suco, tomamos suco na ceia com a uva dessa videira. Para a glória e a honra do nome do Senhor. Mas eu estou falando tudo isso, irmãos. É porque, por que eu quis arrancar aquela árvore? Porque eu não conhecia a sua espécie. Eu não sabia que espécie ela era. Então, esses ramos que hoje ainda produzem, nós fizemos de novo agora, aí no final do ano, não fizemos, né? Final do ano passado, fizemos de novo suco de uva aqui. Mas o que eu não quero que vocês entendam é que esses ramos, eles só conseguiram produzir uvas porque eles estão numa ligação orgânica com essa videira, sim ou não? Se eu for lá agora e arrancar dali, meu irmão e minha irmã, um daqueles ramos, eu pergunto a você, qual vai ser a capacidade que ele vai ter de produzir uva? Em igreja? Nenhuma. Nenhuma. Porque a vida, a essência, a natureza dessa videira não está aonde? No ramo. Mas está na videira. E esse ramo precisa estar conectado com ela. Se estivessem desconectados, não seriam capazes de produzir, meu irmão. E aí eu venho com uma outra pergunta, queridos, aqui nessa manhã. Quando a gente olha, e a gente hoje sabe que ali é uma videira, porque daqui a algum tempo nós vamos olhar e vai ter uva, então nós vamos dizer, essa espécie de planta é uma videira. Daqui mais algum tempo nós vamos ter muitos abacates. E nós vamos olhar e vamos saber, quem não sabia, que árvore é essa? É um abacateiro. E nós vamos saber mais para frente ali, quando nós virmos a acerola dando fruto, é um pé de acerola. Quando nós virmos lá na frente, em agosto, agora começa a pitanga. Quando nós entrarmos e virmos a pitanga, porque talvez você passou por aquela árvore e você falou assim, é mais uma árvore. Mas se você voltar aqui em agosto e você vai olhar para aquela árvore, você vai ver que ela está cheia de pitanga, você vai dizer, é uma pitangueira. E o que eu quero te perguntar nessa manhã é que nós, irmãos, nós pela graça de Deus, em Cristo, nós passamos também
a fazer parte de uma espécie. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Por causa de Jesus, nós também tivemos a nossa vida transformada, tivemos a nossa vida poupada. Amém, amados? Eu não ia poupar a videira, eu ia arrancar a videira. Mas quando eu soube da sua espécie, eu me retraí, falei, não, é só cultivar que vai dar fruto. E pensando na minha vida, pensando na sua vida, nós também em Cristo Jesus passamos a fazer parte de uma nova espécie. E aí eu pergunto a você agora, que espécie nós dizemos que nós somos agora? Cristãos? Sim ou não? Em Cristo Jesus. Nós fazemos parte dessa espécie de discípulos de Cristo. Você diz isso ou não diz? Você é um discípulo de Cristo. Você estava perdido antes. Você estava perdida antes, mas agora você faz parte desse grupo de pessoas que se denominam cristãs, que se denominam discípulas de Cristo. E aí eu pergunto novamente, eu gosto de fazer pergunta. Eu gosto que a igreja pense. Se eu digo que eu sou um cristão, se eu digo que eu sou um discípulo de Cristo, qual é então a natureza, meu irmão e minha irmã, que eu devo manifestar? Que você deve manifestar? De Cristo. Não tem outra resposta para nós darmos. Nós precisamos manifestar Cristo. E quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, há um grande perigo aqui, meus irmãos. Nós corremos o risco de entendê-lo mal. Escute isso. E eu quero chamar sua atenção nessa manhã. Nós corremos o risco de entendê-lo mal e de não conseguirmos compreender a maravilhosa mensagem que ele nos comunica. Mas por quê, pastor? Por que a gente vai entender mal? Está tão claro. Jesus termina dizendo, este é o meu mandamento, que vocês amem uns. Então, pastor, não tem mal entendido, a mensagem está dada. O que nós temos que fazer é amar uns aos outros. É por isso que eu estou falando. Que talvez você esteja entendendo um pouco errado, meu irmão. Porque a nossa tendência, como pessoas pragmáticas que nós somos, nós gostamos de coisas práticas. Nós queremos coisas rápidas. Nós queremos coisas que resolvam a nossa vida rapidamente. Seja objetivo. E o Senhor está sendo objetivo. Amem uns aos outros. E o nosso foco vai ficar justamente nisso. No versículo 17, ele diz, o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Na NVT, está escrito assim, este é o meu mandamento. Então, se é mandamento, a gente não... O Oscar deu aula agora na EBD e falou isso, isso aqui é tudo mandamento. Isso aqui não é se a gente quiser, se a gente puder, não. Isso aqui é ordem. Então, ordem não se discute. E o que um discípulo quer, meu irmão? Qual é o maior anseio de um discípulo? Obedecer ao seu Senhor, sim ou não? Só que aqui, queridos, a mensagem é não somente uma questão de obediência. Embora nós saibamos que discípulo é aquele que lhe obedece, e lhe obedecendo glorifica o Pai, o que eu quero chamar a sua atenção é que nós temos a tendência de compreendermos a vida cristã, a vida do discipulado. O que é a vida do discipulado? A caminhada com Jesus. Meu irmão, essa vida, ela não vai acabar até que Jesus Cristo volte. Um dos grandes erros de uma igreja é fazer classe de discipulado. Nós temos uma classe de discipulado. Queridos, discipulado não tem tempo para começar. Tem tempo para começar. Começou do momento que nós nos rendemos a Cristo. E ele vai terminar no momento em que Jesus Cristo voltar. E ali, não sou contra, nós estamos agora com uma classe. Nós chamamos de trilha aqui na igreja. Pessoas vão se batizar, pessoas serão recebidas como novos membros, estão aprendendo o fundamento de algumas coisas, mas não é porque depois eles terminaram aquelas aulas, a gente fala assim, tá bom, acabou o discipulado, já está discipulado. Não.
A caminhada com Jesus, tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, certamente a aperfeiçoará. E é isso. Só que nós entendemos que a vida cristã, ela está apenas na esfera de uma vida de obediência. A gente sempre vê por esse prisma. E aí você pergunta para mim, mas isso está incorreto, pastor? Isso está incorreto, a gente entender que um discípulo é aquele que obedece aos mandamentos? Não, queridos, não está incorreto. Em nossa vida com Cristo, nós fomos sim chamados para vivermos uma vida de obediência. Mas a questão é que ligamos o piloto automático e nós queremos cumprir mandamentos. Cumpridor de mandamento, cumpridor de mandamento, cumpridor de mandamento, cumpridor de mandamento. O que mandar eu fazer, eu faço. Ah, é para amar? Então eu vou amar então. Eu vou amar. Se está escrito, eu vou sair amando todo mundo. Só que, meu irmão e minha irmã, como se isso fosse a coisa mais simples do mundo. A gente acha que é isso. Só que não é, pastor. Não é isso. Nós não podemos amar. O senhor vai dizer para mim que eu não posso amar? Não, não vou dizer isso. Eu vou dizer é que a questão é que o Senhor está colocando aqui um condicional. Se a gente olhar no versículo 12 desse texto, o Senhor vai dizer assim, olha só. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros. E termina. Assim como eu os amei. E aí a régua foi para onde? Hein, igreja? Lá no alto. Não é que você seja incapaz de amar, você ama. Você ama seu filho, você ama sua filha, você ama seu pai, você ama sua mãe, você ama seu marido, você ama sua esposa, você ama seu sobrinho, você ama o seu tio. Ama ou não ama? Ama. Mas a questão é que tem esse condicional aqui. Não é amar do seu jeito. Não é hashtag do meu jeito. É do jeito dele. E é por isso que eu te pergunto. Do jeito dele, fica fácil para nós? Não, por causa da nossa humanidade. Então não é tão simples assim, irmãos. Não é nos tornarmos obedecedores de mandamento, não, meu amado e minha amada. Porque o nível que o Senhor está mandando que nós nos amemos é um nível de autonegação. Porque no versículo seguinte, no versículo 13, ele vai dizer que ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Queridos, isso é muito sério. Porque nós vivemos dias onde as pessoas estão tão voltadas para si, meu irmão. Tão voltadas para os seus problemas, para as suas demandas. E aí, o que acontece? Escute, a gente ouve o mandamento e fala assim, tá bom, vou amar. Vou sair amando todo mundo. Só que o que começa a acontecer? Começam a aparecer os desafios nos relacionamentos. Compreenderam o que eu estou falando aqui? Você fala assim, tá bom, então eu tenho que amar o fulano, amar a fulana, é meu irmão. E aqui nós estamos falando de irmãos em Cristo. Porque Jesus está falando com os seus discípulos. Então eu vou amar isso, vou amar o fulano, vou amar o ciclano. A gente começa a se aproximar. Então vamos lá, vamos comer junto, vamos na minha casa, vamos à praia, vamos ao shopping. Começa um relacionamento, tá tudo uma maravilha. Estou amando. Só que aí começa a aparecer os problemas. Eu gosto tanto de tal lugar, mas eu não gosto. Não gosta? Não gosto. Eu gosto tanto de comer tal coisa, mas eu não gosto. Então vamos comer isso? Não, vamos comer isso. Eu gosto tanto da cor tal, eu detesto essa cor. Nossa, eu odeio essa cor. Eu estou dando exemplos bobos aqui, para mostrar para os irmãos que as coisas não são tão simples assim.
que na hora que nós vamos para a prática, como eu disse a vocês, as coisas começam a aparecer, as discordâncias, as chateações, as decepções, irmãos, até que nós começamos a perceber que nós não estamos conseguindo obedecer. Entendeu isso? Compreendendo? Aquilo que eu achei que era simples, que eu achei que era fácil, mas a convivência, o relacionamento, foi mostrando uma outra coisa. E aí eu começo a perceber que eu não estou conseguindo obedecer como eu deveria obedecer. Que eu não estou conseguindo amar como Jesus amou. E aí começa o problema, meu irmão e minha irmã. Porque isso nos leva à frustração. Isso nos leva ao cansaço. Nós nos sentimos esmagados. E até, algumas vezes, inferiores aos outros. Porque tem pessoas que parece que mostram para nós que é tão fácil amar todo mundo. É verdade ou não é? Já estiveram assim diante de algumas pessoas que você se sente até constrangido? Assim, nossa, eu diante dessa pessoa parece que não amo ninguém. Porque aquela pessoa, ela é, ai, sabe? Que todo mundo abraça, que todo mundo quer estar junto, que todo mundo, ela está ali. Você fala assim, não é possível. Não é possível, será que sou eu? E a gente começa, como eu falei para vocês, se sentir inferiores, irmãos, e não somente isso, hein? A gente começa até às vezes questionar a nossa salvação. Será que eu sou salvo mesmo? Por que eu estou com isso no meu coração? Eu deveria amar aquele irmão. Eu deveria amar aquela irmã. Porque o Senhor Jesus mandou, mas eu não estou conseguindo. Pelo contrário, lá na igreja eu estou tentando evitar ele. Meu Deus, tem misericórdia de mim, como eu sou pequeno, como eu sou inferior, será que eu sou salvo? E a pergunta que se levanta então diante disso, irmãos, como é possível chegar a esse nível de frutificação? Como é que faz então, pastor? Vamos ver à luz do texto, amém? Rapidamente, aqui, o primeiro ponto do sermão de hoje é o imperativo de uma vida frutífera. Nós não temos saída, irmãos. Escute uma coisa. Nós não temos saída. Nós precisamos dar fruto. Porque o Senhor deixa claro que o ramo que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. E aqui, o Senhor Jesus está claramente fazendo uma alusão a quem? A Judas. Escute isso. Aqui, o Senhor Jesus, porque esse discurso de Jesus está sendo proclamado aos 11 que ficaram. O que nós temos que entender é, depois da ceia, no final da ceia, o Senhor Jesus olha para Judas e diz para Judas o quê? O que você tem que fazer? Faça depressa. Judas se levanta, sai para entregar Jesus, traí-lo, e agora ele está sozinho com os seus discípulos. Tem 11 homens ali, ouvindo aquela mensagem. Esse ramo, literalmente, aqui é Judas. E o que é interessante é a gente notar, vamos ler aqui, Jesus começa dizendo, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, amém, igreja? O que significa aqui estar limpo? Justificados. Vocês já estão justificados. Vocês já foram purificados dos seus pecados. Pela sua fé em mim, pela sua fé na minha palavra, vocês já estão justificados diante do Senhor. Amém, igreja? Versículo 4 ele diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, senão... Queridos, vocês contaram aí quantas vezes apareceu permanecer num verso só? Sabe quantas? 4. Numa vez só, num único trecho, o Senhor Jesus está falando sobre permanecer. Mas eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Por que o Senhor Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira? Se você não sabe,
O Evangelho de João está baseado em 7 sinais e 7 confissões de Jesus dizendo, eu sou. Amém? Só tem 7 milagres. 7 sinais, na verdade. João chama os milagres de sinais. Já expliquei para vocês o porquê disso. E agora, ao longo do Evangelho de João, Jesus vai se revelando. Ele diz que ele é o pão da vida, ele diz que ele é a luz do mundo, ele diz que ele é a ressurreição e a vida. Amém, meu irmão? Ele diz agora, e é a última vez, é a última declaração, é a 7ª declaração. Eu sou a videira verdadeira. E o que você precisa entender disso aqui é que a videira era o símbolo nacional de Israel. Amém, meus irmãos? O símbolo nacional daquela nação era essa planta. Poucas imagens eram tão importantes para os judeus quanto a videira. A videira, ela aparecia nas moedas. Olha que interessante isso. Nas moedas judaicas, havia a impressão de uma videira. Não somente nisso, a literatura rabínica, na decoração do templo. Flávio Joséfo conta nos seus relatos que havia uma enorme videira de ouro ornamentando a fachada do templo de Herodes. A videira era um símbolo da nação. A videira era o símbolo da bênção de Deus sobre aquele povo. Então, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, os discípulos imediatamente pensariam em Israel. Amém, igreja? Estão compreendendo isso? Imediatamente. Por isso essa declaração, ela possui um impacto muito grande, porque Jesus está dizendo o seguinte, irmãos, que a verdadeira identidade do povo de Deus não está mais na descendência étnica. A verdadeira descendência não é mais étnica, mas agora é estar unido com quem? Com Ele. Eu sou a videira e vocês os ramos. Perceba uma coisa, irmãos, permanecer, como eu disse e repito, aparece 4 vezes. Então, o que podemos entender aqui é que o Senhor está estabelecendo um princípio, igreja, para uma vida frutífera. Você quer ter uma vida frutífera? Você não tem escolha. Você tem que ter uma vida frutífera. Porque ou você tem uma vida frutífera, ou você vai ser cortado, lançado fora, recolhido depois, para ser lançado no fogo. Então, abra bem os teus ouvidos nessa manhã. Nós precisamos termos uma vida frutífera. E essa vida frutífera, ela tem um princípio: permanecer nele. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa: princípios. O que são princípios, pastor? São conjuntos de normas, de padrões, de conduta, que devem ser seguidos por uma pessoa ou por uma instituição. Amém? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Um princípio, ele pode ser ignorado ou negociado? Não, não pode. Porque todo princípio que é ignorado, todo princípio que é negociado, com certeza vai trazer algum comprometimento para o processo. Amém, amados? Entenderam isso? Escute bem isso. Você está num processo. Eu estou num processo. Tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, certamente estamos num processo. E o princípio desse processo é permanecer nele. Não negocie isso. Porque todas as vezes que nós negociamos esse princípio, sabe o que nós vamos nos tornar? Obedecedores de mandamentos. Cansados, fadigados, porque a gente não vai conseguir obedecer como deveríamos. Nós precisamos da graça de Deus. Você pode perguntar para mim, mas pastor, por que eu tenho que ter uma vida que frutifica a Deus, que tem que ser frutífera? Acompanhe comigo o segundo ponto do sermão, o propósito de uma vida frutífera. O propósito de uma vida frutífera, meu irmão, está escrito aqui, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será. Nisto é glorificado o meu, que vocês, e assim mostrarão que são meus. Qual é o propósito de uma vida frutífera? A glória de Deus, meu irmão. A glória do Pai. E eu quero que você entenda, meu irmão, que quando você olha para essa perícope aqui, esses versos, você pode achar que a ênfase está em dar muito fruto. No versículo 5 ele diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. No versículo 8 ele diz: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Então, a ênfase está aqui. Eu tenho que dar muito fruto. Tem que tomar cuidado, irmão, para não olhar e achar que é isso. Porque nós vamos cair, sabe aonde aqui? Na tentação da performance. Na tentação do resultado. Tão comum em nossos dias. E quando nós colocamos o foco na performance, bom, eu tenho que dar muito fruto. Eu tenho que dar muito fruto, está escrito isso, então eu vou correr atrás do resultado. Eu vou correr atrás da performance. Não, meu irmão e minha irmã. Porque quando eu tiro o foco dele, da glória dele, logo com toda certeza, eu vou colocar a glória em quem? Em mim. É o meu esforço. Olha, irmão, você não sabe o esforço que eu estou fazendo para amar aquela irmã. Olha, você não sabe olha por mim. Sabe aquela sua amiga, aquele seu amigo, que você confidencia as coisas? Eu não sou contra isso não, amém, é isso aí mesmo. E a gente aprendeu com o irmão Carlos aí, confessando as culpas uns para os outros. Mas olha como o seu entendimento é errado. Estou fazendo uma força para amar aquela pessoa. Estou fazendo uma força, está colocando foco na tua glória. Você está colocando esforço em você, meu irmão e minha irmã. Nossa atenção aqui tem que estar voltada para o versículo de número 5, irmão. Veja no versículo 5, quando ele deixa bem claro, meus amados, a identidade de cada um. No versículo 5 ele diz: eu sou e vocês os ramos. Ele deixa bem claro quem é quem. Você é ramo. Eu sou a videira, meus amados. Cuidado com o complexo da videira. Como assim, pastor? Como assim? O complexo da videira é esse que eu estou falando para você. É quando você fala assim: eu estou me esforçando muito para. Eu estou me esforçando muito para amar, eu estou me esforçando muito para perdoar, eu estou me esforçando muito para... A gente viu aqui vários uns aos outros nessa série de pregações, né? Para edificar, eu estou me esforçando muito para levar a carga. Você tirou a glória de Deus. Você tirou completamente a glória do Pai. Você está com um complexo de videira, meu irmão. Você está com um complexo de videira, e eu quero dizer para você, não queira estar num lugar que você não deve estar. Não permita que os ecos do Éden ainda venham encher seu coração. Como assim, pastor? Os ecos do Éden, meu irmão, é aquele eco quando o homem ouviu o seguinte: você pode ter uma outra vida, hein? Você não precisa continuar com essa vidinha sua medíocre, limitada, fazendo a vontade dele, dependendo dele. Você pode ser como ele. Você pode estar no lugar dele. Você pode agora se tornar o seu próprio padrão. Você não precisa mais de ninguém para ficar dizendo para você o que você tem que fazer ou não. Você tem livre-arbítrio. Isso é ecos do Éden, entendeu isso?
É aquela sombra que ainda cobre o nosso coração, é aquela voz que diz: não esteja satisfeito com quem você é, não esteja satisfeito com a sua posição, você é capaz de mais, você tem que ser um discípulo empoderado, porque essa palavra de hoje em dia, né, meu irmão? Empoderada, mulher empoderada, não sei o que empoderado, seja um discípulo empoderado, não deixe que os ecos do Éden soprem no teu coração, fiquem firmes no princípio que já nos foi apresentado, permanecermos nele. Amém, igreja? Amém, meus irmãos? Permaneçamos nele, meus amados. Você pode perguntar para mim: mas pastor, o que significa permanecer? O senhor está falando aí, permanecer, permanecer, permanecer. Vou falar rapidamente aqui alguns conceitos para você de permanecer. Primeira coisa, permanecer é viver uma união vital com Cristo, irmão. É viver uma união, uma relação de intimidade com Ele. A metáfora da videira responde essa pergunta. O ramo tem vida em si mesmo? Hein, igreja? Não tem. O ramo não tem, então eu preciso estar nele. Eu preciso permanecer nele. Segunda coisa, permanecer, irmão, é continuar. Permanecer não é só começar, ok, igreja? Porque nós somos bons de começar. Somos ou não somos? Ah, começar é com a gente mesmo. Mas depois vem o quê? A procrastinação. E aí a gente começa tudo muito empolgado, tudo muito... daqui a pouco vai passando o tempo, vai passando os dias e a gente vai... É continuar. Terceira coisa, na metáfora da videira, a seiva passa da videira para os ramos. Então Jesus ele está usando essa imagem aqui para ensinar, meu irmão, que a própria vida dele vai passar para nós. Amém, igreja? Isso é maravilhoso. Por isso é que ele afirma: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A permanência é mútua. Queridos, eu quero dizer para você uma coisa: o propósito do fruto é a glória do Pai, como uma identidade do discípulo. E eu quero aqui dizer para você uma coisa: discípulo que não se importa com a glória do Pai, não é discípulo de Cristo. Discípulo que não se importa com a glória do Pai é discípulo do próprio ventre. E isso aqui é muito importante, porque a glória do Pai deve ser a preocupação de um discípulo de Cristo. Porque ele mesmo, Jesus, se importou e se preocupou com a glória do seu Pai. Isso nos faz refletir numa coisa, irmãos. Em dias em que o evangelho está sendo usado como uma proposta para que pessoas se importem, se preocupem com a sua autoglorificação, essa passagem se torna muito importante para que nós compreendamos que a nossa preocupação deve estar em que o Pai seja glorificado e não nós sermos glorificados. Amém, meus irmãos? Não nós sermos glorificados. Jesus nos ensina como exemplo de uma vida frutífera. Versículos de 9 a 11. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu os tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor tenho lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Queridos, eu quero chamar a sua atenção aqui no versículo de número 9, porque nós temos um segundo imperativo aqui. Nós temos o primeiro imperativo no versículo 4. Permanecei em mim. Ok? E agora nós temos um segundo imperativo. Permaneçam no meu amor. E aí, logo em seguida, o Senhor nos deixa o seu exemplo. Ele diz o seguinte, vamos ler de novo? Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês permanecerão no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então o Senhor não nos deixa sem direção.
Ele manda a gente guardar os mandamentos, e ele nos mostra que guardar os mandamentos é a prova real de quem está de fato permanecendo no seu amor. Só que, meu irmão, não é só dizer que ama, é assim como ele. Ele se coloca como exemplo. Que coisa maravilhosa. Ele prova que ama o Pai. Ele diz isso porque ele guarda os mandamentos do Pai. E aí eu te digo uma coisa, meu irmão, se ele guarda os mandamentos do Pai, nós devemos seguir o seu. Mas aí, pastor, você está se contradizendo. Porque você está falando para mim que eu não tenho que viver uma vida de obediência. Jesus está mandando eu obedecer. Eu não estou dizendo para você não obedecer. Eu estou dizendo para você que você compreenda uma coisa. Que o discípulo é chamado para viver em obediência, mas que essa obediência vai fluir do seu relacionamento, da sua intimidade, da sua vida com Jesus. Que não é um esforço dele, amém, igreja? Porque todo esforço seu, carnal, vai trazer cansaço. Muita gente hoje nos bancos das igrejas, cansados. Muita gente hoje nos bancos das igrejas, querendo até desistir, meu irmão e minha irmã, porque foi dito a ele, obedeça, obedeça como Cristo, tem que ser como Cristo, mas não disseram, você não é capaz. Você não é capaz, mas ele em você, isso é possível. Por isso é que Paulo diz em Gálatas, no capítulo 2, a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso, meus irmãos. É isso. É Cristo vivendo em nós. E aí, quando Cristo está vivendo em nós, não vai ter que fazer nenhuma força. Quando Cristo estiver vivendo em nós, nada será mais, meu irmão, compulsório, obrigatório, vai fluir. Porque Ele está em nós, queridos. Sabe o que é lindo, meu irmão? É que o Senhor não nos pede nada que Ele mesmo não tenha feito. Lembra do lava-pés? No lava-pés ele fala lá em João capítulo 13, versículos 14 e 15. Ora, se eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Eu não estou pedindo nada do que eu não fiz. Se eu estou pedindo para você guardar os mandamentos do meu Pai, permanecendo no meu amor, é porque eu também estou guardando os mandamentos do meu Pai. Queridos, ao contrário do que muitas pessoas pensam, nosso exemplo não é sermos como Davi, não é sermos como Josué, não é sermos como Moisés, é sermos como Cristo. Porque todos esses homens foram grandes homens de Deus, mas todos eles falharam. Você pode olhar e falar, a vida de Abraão não foi uma vida frutífera, pastor? Foi. A vida de Moisés não foi uma vida frutífera? Foi. A vida de Davi não foi uma vida frutífera? Foi. Mas se a vida desses homens tivessem, meu irmão e minha irmã, de fato, sido perfeitas em obediência, Cristo não precisaria ter vindo. Se Cristo veio, o nosso alvo é Cristo. Amém, meus amados? É lá que nós temos que chegar. E aí eu quero aqui para o último ponto do sermão, o resultado de uma vida frutífera. Versículos 12 em diante, vamos ler? O meu mandamento é este, que vocês, assim como eu os amei, ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos. Se fazem o que eu lhes... Pastor, de novo, o senhor está se contradizendo. Olha aí, ó, ordeno de novo. Tem que fazer o que ele ordena. Sim, mas não da sua própria força. Compreenderam isso? Não apenas você querendo. É você querendo, sim. Tem que ser intencional. Mas na dependência, mano. Na dependência.
na vida com Cristo. Versículo de número 15, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei, para que vão e deem, e o fruto de vocês. Olha que coisa linda aqui, igreja. Olha que coisa incrível aqui. Jesus está dizendo que permanecer em mim e eu permanecerei em vós e vocês darão muito fruto. Qual é o resultado? Escute. Dessa nossa intencionalidade, não de dar fruto, mas de estar em Cristo. Escute isso. Qual é o fruto? O que vai acontecer quando nós pararmos de querermos sermos simplesmente obedecedores de mandamentos, cumpridores de mandamentos, para termos um relacionamento, focarmos em Cristo. E Ele vive em nós hoje através do Espírito Santo. Amém, igreja? O resultado é que nós vamos dar fruto. Vamos ou não vamos? Mas o nosso fruto vai o quê, igreja? Ao permanecer de novo aí. Você não fica cansado, cansada? Você não está achando que a vida cristã é um peso? Porque o teu fruto não permanece? Entenderam o que eu estou perguntando aqui? Você não fica cansado e cansado porque você está tentando dar fruto. E não é de hoje, você está tentando dar fruto. E aí você começa a se esforçar. E aí começa a sair assim um brotinho, assim, sabe? Depois fica assim. Aí você fica feliz, fala assim, olha o fruto. Só que qualquer coisinha. Não é disso que você está cansado? Das coisas espirituais não crescerem na sua vida? Eu não estou falando aqui só de amor, irmão. Estou falando de bondade, de benignidade, de amor, de virtudes do Espírito Santo. Está te cansando isso? Porque como eu falei, você faz aquela força aí. Aleluia. Olha aí, meu esforço, ó. Só que aí, meu irmão, no primeiro não que você recebe, o fruto, ó, murcha. Não permaneceu. Não permaneceu porque veio de você. Não permaneceu porque veio do seu esforço. Se renda a Jesus Cristo. Nessa manhã, eu não sei quais são as suas dificuldades. Eu não sei onde é que você está encontrando obstáculos e barreiras para ser parecido com Jesus. Eu sei de uma coisa, ninguém sairia da sua casa domingo de manhã para estar aqui se não quisesse realmente frutificar. Se não quisesse realmente dar fruto. Eu sei disso. Mas o que eu quero te falar, meu irmão, é que está ficando pesado. Porque nós estamos acostumados a empregarmos esforço, trabalho para cumprir as ordens e os mandamentos ordenados. E aí tudo se torna uma tortura por causa do esforço que nós estamos fazendo. E aí a gente vai ver que nós não estamos conseguindo. Nós não estamos conseguindo amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, carregar o fardo um do outro como Ele carregou. Mas quando nós compreendemos o verdadeiro sentido dessa mensagem, aleluia. Quando nós compreendemos o verdadeiro sentido dessa passagem, que não é nos transformar em obedecedores de mandamentos, meu amado e minha amada, mas de nós estarmos submissos a esse Cristo que nos salvou, nós estarmos numa relação com o seu Espírito de intimidade, firmados na sua palavra.
apesar de ser uma ordem, apesar de ser um mandamento, não nos será mais pesado. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Não vai ser mais pesado. Não será mais. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque quando nós entendemos que o ser vem antes do fazer, então nós entendemos a mensagem do Evangelho de Cristo. Como assim, pastor? Volta comigo no versículo 5, por favor. Eu sei que hoje, irmãos, pregações pragmáticas se multiplicam nos púlpitos das igrejas. Faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro, suba nesse lugar, vá para aquele lugar, tome essa atitude, nananã, e a gente gosta disso, porque a gente é prático, porque a gente quer solução assim, ó, pá, 7 semanas. 7 semanas você vai vir aqui, eu vou orar para você, sua vida vai mudar. Suba no monte 3 vezes, e você vai ver o que vai acontecer com você. Jejue 21 dias, e a sua vida vai ser transformada. A gente gosta disso. A gente não gosta de processos. Só que nós nos esquecemos que o nosso Deus é um Deus de processos. Aquele que poderia ter criado tudo numa só vez, num só segundo, levou 7 dias. Sim ou não? É um processo. Está escrito o que no versículo 5? Eu sou a videira, vocês, escute, vocês são. Não queira fazer, seja ramo. Entende isso que eu estou querendo colocar aqui nessa manhã? O nosso foco não é fazer, o nosso foco é ser. E quando o nosso esforço é empregado em sermos o que nós temos que ser, nós vamos ver o fruto na nossa vida. O fruto que glorifica o Pai. O fruto permanece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Compreenderam isso? Não vai desaparecer na primeira dificuldade. Não vai sumir no primeiro confronto. Nós não vamos nem entender. E vai dizer, nossa, se fosse antigamente, ó. Não, mas agora não. Agora o fruto permanece. Porque o fruto não vem do ramo. O fruto vem da videira. Eu quero concluir essa mensagem, meu irmão, dizendo que essa passagem aqui é tanto para um confronto do religioso como do não religioso. Eu quero dizer a você que está aqui nessa manhã, que ainda não é um discípulo de Cristo, que não tomou essa decisão por Jesus, que o Evangelho não se trata de uma mudança de comportamento, hein? Entenda isso. O Evangelho não é, mas é de frutificar. E eu quero te dizer uma coisa, que você não pode produzir o fruto que Deus requer por suas próprias forças, tá? Talvez você ouviu essa palavra, não, amém, que palavra boa, é isso aí, agora eu vou sair daqui. Não, você não vai conseguir. Você precisa estar ligado nele. Você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Antes de você tentar mudar o seu comportamento, você precisa estar unido a Cristo pela fé. Sem a videira, não há vida. E aqueles que estão aqui, que já são discípulos de Jesus, eu quero lembrar vocês de uma coisa. Que o crescimento espiritual que vocês tanto desejam, não depende da sua autossuficiência, mas da sua comunhão contínua com Cristo. Priorize isso na sua vida. O chamado principal não é esforce-se mais, mas o chamado para nós é permaneçam em mim. O fruto do amor, da obediência, da perseverança, não é fabricado pelo ramo. Não é fabricado por você. Ele é produzido pela vida de Cristo que vai fluir em você. Portanto, nessa manhã,
Eu quero fazer uma pergunta aos discípulos aqui de Jesus. Aonde é que você está aplicando o seu esforço, o seu trabalho? No fazer ou no ser? Que o Senhor nos ajude. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Em nome de Jesus. Eu queria que você, com o coração contrito aí, se colocasse diante do Senhor para orarmos nessa manhã. Eu não sei o quanto esforço você já fez para dar fruto. E aí você, como eu falei aqui, você se alegra, você vê que começa a frutificar, mas não permanece. Nos primeiros desafios, esse fruto já desaparece. Que nessa manhã você tenha humildade de orar e confessar ao Senhor essa sua tentativa de fazer aquilo que só Ele pode fazer na sua vida. Que você peça perdão ao Senhor pelo orgulho do teu coração em fazer você acreditar que você é capaz sem Ele, mas que você precisa dEle, que você clama por Ele nessa manhã. Senhor Deus, ó Pai, em nome do teu Filho é que nós oramos aqui nessa manhã. E nós queremos te agradecer em primeiro lugar, Deus, por tão grande graça derramada em nossa vida, Jesus. Graça que nos tornou ramos da videira. E como ramos da videira, como simples ramos da videira, nós queremos te pedir perdão aqui nessa manhã, Senhor. Por todas as vezes que a gente permitiu, Jesus, que os ecos do Éden soassem no nosso coração mais alto que o som da sua voz, Jesus. Perdão, Jesus. Perdão por todas as vezes que nós acreditamos, ó Pai, que nós éramos autônomos, que nós seríamos capazes de frutificar por nós mesmos. Hoje nós estamos aqui, ó Senhor, cansados, sobrecarregados, desanimados, porque todo o nosso esforço e empenho não foram suficientes para nos fazer produzir o fruto. Tudo ruiu, tudo desapareceu muito rápido, como a névoa ao amanhecer, Senhor. Mas nós rogamos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, que nos ajude a permanecermos em Cristo, ó Deus. Nós rogamos, Senhor, e pedimos que nos ajude a permanecermos em Sua palavra, em permanecermos no Seu amor, em permanecermos em Ti, para que nós possamos, então, ter a esperança de uma vida frutífera que permanece, ó Deus. Te glorificando, ó Pai, e manifestando, Jesus, que nós somos verdadeiramente Teus discípulos. É o que nós oramos aqui nessa manhã, Senhor. Certos de que o Senhor nos responderá para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, meus irmãos? Amém. Deus, nós oramos a Ti. Te agradecemos por Tua graça nessa manhã derramada sobre nós nesse culto. Pai, pedimos ao Senhor que agora leve em paz o Teu povo debaixo da Tua graça. Nós temos vivido dias difíceis nessa cidade, Jesus. Nós queremos aproveitar e orar pelo Rio de Janeiro. Orar por essa região, Senhor, que nós estamos vivendo. Pedimos a Ti, Deus, que o Senhor acampe os Teus anjos, os Teus exércitos. Senhor, são tantas igrejas nessas comunidades. Tantas igrejas. Usa essas igrejas, Senhor, para levar a Tua palavra a esses traficantes, a esses bandidos, que na maioria ali, Pai, muitas vezes são filhos de crente, ó Deus amado. Que aquela semente que foi plantada pela mãe, pela avó, pelo tio, pelo pai, frutifique, Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus, nós sabemos que o mal não vai acabar, Senhor, mas nós pedimos que o mal recue aqui nessa região, em nome de Jesus Cristo, Deus. Em todos os bairros adjacentes, Pai, nós estamos cansados de toda a violência que nós estamos vivendo. Vem com a Tua paz sobre o Rio de Janeiro, ó Deus.
Levanta governantes que busquem não o seu próprio interesse, mas que busquem a paz dessa cidade verdadeiramente. Guarda o teu povo, Senhor, acampa os teus anjos. Assim como o Senhor os trouxe em paz, leva-os debaixo da tua paz novamente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a eterna comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Toda a igreja diz: aplauda o Senhor Jesus. Está encerrado o culto. Abrace o seu irmão, sua irmã. Vai na paz do Senhor.